O fruto do Espírito: fidelidade, mansidão, domínio próprio. A vida cristã autêntica tem sua própria escala de prioridades. Primeiro Deus, depois os outros, por último nós mesmos. Por isto, ao falarmos do terceiro cacho do fruto do Espírito, focalizaremos nossa atenção no homem interior. O Espírito Santo atua em nós para poder atuar através de nós. Ser é mais importante que fazer, mas quando somos interiormente o que devemos ser, então produziremos fruto, mais fruto e mais fruto. Este é o objetivo final do apóstolo Paulo ao escrever. É Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículo 13. Ele diz também: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. O terceiro cacho do fruto espiritual trata do homem interior. Inclui fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito: fidelidade. A fidelidade de que se fala aqui não é uma referência à fé do crente, mas a fidelidade que o Espírito Santo produz em uma vida cristã entregue a Ele. A mesma palavra aparece em Tito 2, versículo 10. A Escritura elogia muito este traço de caráter. Fidelidade nas coisas pequenas é um dos testes de caráter mais seguros, como um Senhor mostra na palavra dos talentos. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, versículo 21. Moralidade não é tanto questão de grandeza, mas de qualidade. Certo é certo, errado é errado, tanto nas coisas pequenas como nas grandes. Pedro contrasta os que arcam fielmente com Deus com os que se emaranham de novo com a sujeira do mundo. Ele escreve: melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 Pedro 2, versículos 21 e 22. A terceira epístola de João conta só 14 versículos. Demétrio e Diótrefes são as personagens principais. Demétrio era o discípulo fiel. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Ele é elogiado porque seguiu o Senhor fielmente em palavra, em verdade, na prática e no princípio. Uma expressão familiar na indústria é prazo de entrega, o tempo entre o recebimento do pedido de fabricação e o dia em que ele é entregue. Muitos cristãos um dia se arrependerão do tempo que gastaram depois de Deus lhes mostrar seu plano para eles e antes de começar a agir. Os israelitas poderiam ter feito a sua viagem do Egito até Canaã em poucos meses, mas por causa da sua infidelidade e falta de fé, a palavra é a mesma no grego, a viagem foi feita em não menos que 40 anos e toda uma geração morreu. Falta de felicidade é um sinal de imaturidade espiritual. Um sinal de imaturidade emocional é a recusa em aceitar responsabilidade. Os jovens querem ter todos os privilégios dos adultos, mas não querem assumir responsabilidades. O mesmo princípio vale espiritualmente. Deus nos deu certas responsabilidades como cristãos adultos. Quando somos desobedientes e nos recusamos a assumir estas responsabilidades, então somos infiéis. Por outro lado, quando somos fiéis, é porque assumimos as responsabilidades que Deus nos deu. Isto é um sinal de maturidade espiritual e é um dos frutos importantes que o Espírito produz em nós. Sem dúvida, muitos de nós crescem mais lentamente do que deveriam, porque não querem permitir que o Espírito Santo controle todas as áreas da sua vida. Nossa obediência, permitindo que Deus, Espírito Santo, remova todos os maus hábitos que se desenvolvem, deveria ser imediata.
Às vezes somos impacientes porque demora tanto para sermos como Ele é, mas devemos ser pacientes e fiéis, porque vale a pena esperar até sermos como Ele é. E eu tenho certeza de que não vamos saber que somos maduros quando o formos. Quem de nós pode dizer que já é perfeito? Sabemos que quando estivermos diante dele na eternidade, então seremos glorificados com ele. O Espírito Santo começará a aperfeiçoar e executar o plano de Deus em nossa vida, sempre que estivermos dispostos a dizer sim à sua vontade. A Escritura está repleta com histórias de homens como Abraão, Hebreus 11, versículos 8 ao 10, que andaram fielmente com Deus. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala de homens e mulheres que Deus considerou fiéis. É perigoso tentar Deus, como alguns homens infiéis fizeram nos dias de Amós. Deus disse a eles: Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8, versículo 11. Devemos prestar atenção, isto sim, à advertência de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovada, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Capítulo 1, versículo 12. Mais adiante, Tiago diz: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Capítulo 1, versículo 25. Sempre de novo, nós somos exortados a sermos fiéis. Eu já disse algumas vezes que no fim desta era haverá diversos julgamentos. Um destes julgamentos é chamado de o trono da justiça de Cristo. Algum dia todos os cristãos estarão diante de Jesus Cristo para prestarem contas do que fizeram depois da conversão. Nós seremos julgados não com base no quanto fomos bem-sucedidos aos olhos do mundo, mas no quanto fomos fiéis no lugar em que Deus nos colocou. O apóstolo Paulo indica isto em 1 Coríntios 3, versículos 9 ao 16. A fidelidade será a base na qual Deus fará o julgamento. O maior teste para nossa fidelidade pode ser quanto tempo nos dedicamos à leitura da Bíblia, à oração, vivendo de acordo com os princípios de justiça, quando abençoados com prosperidade. Um cristão devoto me surpreendeu recentemente quando disse: é tão difícil ser um cristão nos dias atuais. É tão fácil esquecer e abandonar o nosso Deus em meio à prosperidade, principalmente onde o materialismo domina. É por isso que Jesus disse que é tão difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os ricos podem ser salvos, mas na Bíblia fala da fascinação das riquezas. Mateus 13, versículo 22. As preocupações e ocupações deste mundo muitas vezes interferem na nossa vida fiel na presença de Deus. No meio da prosperidade, nós devemos nos cuidar para não cairmos na mesma armadilha que a gente de Laodiceia, que incorreu no desagrado e na ira de Deus, porque pensava que não precisava de nada, já que era materialmente rica. Apocalipse 3, versículo 17. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Se nós pudéssemos gravar um epitáfio no túmulo do apóstolo Paulo, poderia ser este: fiel até a morte. Já à espera da execução, Paulo escreveu sem hesitação: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8.
Sejam quais forem os fracassos de Paulo e quanto lhe faltava para a perfeição, ele sabia que tinha sido fiel ao Senhor até o fim. Este gomo maravilhoso do cacho do fruto do Espírito, fidelidade inclui fidelidade no falar de Cristo, fidelidade na nossa entrega e no nosso chamado, e fidelidade aos mandamentos de Cristo. A recompensa final para a fidelidade está em Apocalipse 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O fruto do Espírito, mansidão. A palavra mansidão, humildade na Bíblia, na linguagem de hoje, vem de uma palavra grega que significa brando, ser suave no trato com outros. Jesus disse: felizes os humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. Mateus 5, versículo 5. Em nenhum lugar da Escritura esta palavra implica em desânimo ou timidez. Nos tempos bíblicos, mansidão ou humildade significava muito mais do que na nossa língua hoje em dia. Continha a ideia de ser domesticado como um cavalo selvagem que foi controlado. Antes de ser chamado pelo Espírito Santo, Pedro era rude e explosivo. Depois toda a sua energia passou a ser usada para a glória de Deus. Moisés foi chamado de o mais manso dos homens, mas antes de Deus o chamar, ele era altivo e independente. E levou 40 anos no deserto até se submeter completamente ao controle de Deus. Um rio sob controle pode ser usado para gerar energia elétrica. Fogo sob controle pode servir para cozinhar alimentos. Mansidão é poder, força, temperamento e violência sob controle. Em outro sentido, podemos comparar mansidão à modéstia, porque é o oposto de arrogância e comodismo. Pelo contrário, ela dá atenção aos outros e toma cuidado para nunca deixar de perceber os direitos dos outros. Mansidão abriga uma força silenciosa que confunde os que a consideram fraqueza. Esta foi a reação de Jesus depois de preso. Durante as acusações, as torturas e a crucificação, ele suportou as dores físicas e emocionais, e seus algozes e espectadores escarnecedores o faziam sofrer sem misericórdia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 7. Mansidão também é chamada de amar sob disciplina. Charles Allen diz: Deus nunca espera de nós que sejamos menos do que realmente somos. Autodiminuição é um insulto ao Deus que nos fez. Mansidão adquirimos por outros meios. O orgulho vem quando nós olhamos para nós mesmos. A mansidão vem quando nós olhamos para Deus. Como todo o crescimento do cristão, a mansidão também se desenvolve em atmosfera pesada de hostilidade. Esta estabilidade espiritual e força interior, produzida pelo Espírito Santo, não adquirimos em um parque de diversões, mas no campo de batalha espiritual. David Hobart dá ainda outra definição de mansidão, dizendo que ela nos faz estarmos sempre à disposição dos que contam conosco. Estamos em paz com nossa força e por isso não a usamos com arrogância ou ofendendo outros. Edwidge Talmage diz: assim como profeticamente os céus são tomados de violência, a terra é tomada de mansidão, e Deus, como proprietário, não quer outros inquilinos, ou não arrenda a ninguém mais que os meigos de coração e espírito. O Dr. V.R. Edman, falando de Andrew Murray, o grande pregador de Keswick, diz assim em seu livro: eles acharam o segredo. De fato, este é o tipo de vida submissa que tira sua força e seu sustento da videira. Com esta seiva refrescante e avivante do Espírito Santo percorrendo o íntimo, a oração é eficaz, a pregação é com poder, o amor é contagiante, a alegria transborda
e a paz maior do que podemos compreender. É a adoração que é silêncio para conhecer Deus, só para nós. É a obediência que faz o que o Senhor ordena à luz da palavra. É a fertilidade espontânea porque permanece na videira. Outra ilustração que me ajudou a compreender a mansidão é o iceberg. Quando cruzei o Atlântico, vi alguns do navio. Mesmo sendo alto acima da superfície, a maior parte do iceberg está debaixo da água. Eles podem ser formidavelmente destrutivos quando entram nas rotas dos navios. Mas a maior ameaça aos icebergs é algo muito bom: o sol. O sol traz calor à vida e morte aos icebergs. Assim como a mansidão é uma força poderosa, o sol é mais poderoso que qualquer iceberg. A mansidão ou humildade de Deus em nós permite que os solares do Espírito Santo de Deus trabalhem em nossos corações gelados, fazendo deles instrumentos para o bem e para Deus. Espiritualmente, o cristão manso e humilde, cheio do Espírito, é um prisma que dirige o espectro dos raios do sol sobre os icebergs da nossa carnalidade. Como você e eu podemos aplicar a mansidão a nós? Jesus pôs diante de nós o seu próprio exemplo, dizendo-nos para sermos mansos e humildes de coração. Mateus 11, versículo 29. Em primeiro lugar, não devemos reagir defensivamente quando nossos sentidos são perturbados, como Pedro fez quando cortou a orelha do soldado que foi junto para prender Jesus no jardim. Ele só recebeu uma repreensão do Senhor. Mateus 26, versículos 51 e 52. Em segundo lugar, não devemos querer ter a preeminência como Diótrefes. 3 João 9. Nosso desejo é que em tudo Jesus Cristo tenha primazia. Colossenses 1, versículo 18. Em terceiro lugar, não devemos procurar reconhecimento e recompensa, ou ser considerado a voz da autoridade, como Janes e Jambres. 2 Timóteo 3, versículo 8. Estes magos do Egito rejeitaram a autoridade do Senhor em Moisés e se opuseram a ele pouco antes do Êxodo. Cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, versículos 3 ao 10. Quando Jesus Cristo governa a nossa vida, a mansidão pode se tornar uma das nossas virtudes. A humildade pode ser o sinal mais visível da grandeza que há em nós. Talvez você e eu nunca seremos respeitados como voz de autoridade. Talvez nunca recebamos os aplausos do mundo. Pode ser que nunca governemos ou tenhamos em mãos o bastão do poder. Mas um dia os mansos hão de herdar a terra. Mateus 5, versículo 5. Porque ninguém pode nos tirar a parte que nos cabe de direito da herança divina e cheia de alegria que Deus preparou para nós. O fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio, ou temperança, em algumas versões, é a terceira parte deste cacho. A palavra grega significa senhorio, forte e pesado, capaz de controlar nossos pensamentos e ações. A mãe de John Wesley escreveu uma vez para ele, enquanto ele ainda era estudante em Oxford, assim: tudo que aumenta a autoridade do corpo sobre a mente é mau. Esta definição me ajudou a compreender o domínio próprio. A falta de domínio próprio já derrubou reis e tiranos. A história ilustra isto. Alguém disse uma vez: existem homens que podem comandar exércitos, mas não podem comandar a si mesmos. Existem homens que, com suas palavras inflamadas, podem cativar multidões que não conseguem ficar quietos diante de provocações ou insultos. O maior sinal de nobreza é o domínio próprio. Ele é mais sinal de realeza do que coroa e púrpura. Alguém mais disse também: não nos aplausos de uma multidão, não no clamor que entra lá de fora. Está em nós a derrota ou a vitória.
Esta história passada e presente ilustra como os excessos de um apetite incontrolado e dos desejos carnais trazem desgraça à nossa vida. Duas são as causas do pecado da intemperança, da falta de domínio próprio. Uma é o apetite físico, a outra são os hábitos da mente. Quando alguém fala em temperança ou moderação, logo pensamos em bebidas alcoólicas. Isso se deve aos grandes defensores da moderação que durante muitos anos tentaram erradicar este veneno que prejudica tantas pessoas no mundo. Mas por alguma razão nós aprovamos a glutonaria, que a Bíblia condena tanto quanto a embriaguez. Também temos a tendência de fechar um olho diante de indelicadeza, fofocas, orgulho e inveja. Em todas estas áreas também precisamos ter domínio próprio. A Escritura diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam, têm suas mentes presas das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Romanos 8, versículo 5. Moderação ou domínio próprio, fruto do Espírito, é a vida normal do cristão na prática. Domínio próprio em coisas de comida é moderação. Domínio próprio com respeito ao álcool é sobriedade. Domínio próprio em assuntos de sexo e abstinência para os que não são casados. Mesmo nós, que estamos unidos às vezes, precisamos de domínio próprio quando nós nos abstemos da atividade sexual lícita por mútuo consentimento para nos dedicarmos melhor ao estudo da Palavra de Deus, à oração e às boas obras. 1 Coríntios 7, versículo 5. Temperança quanto ao nosso temperamento é domínio sobre ele. Há poucos dias eu estava junto com um homem que estacionou em uma área proibida no aeroporto. Um funcionário lhe pediu gentilmente que estacionasse um pouco adiante, onde fosse permitido. Ele respondeu com nervosismo: se você não tem farda de policial, então cala a boca. Este cristão estava tão nervoso e tenso por causa das responsabilidades que pesavam sobre ele que tinha perdido quase todo o controle sobre seu temperamento. Ele não tinha mais temperança. O seu pecado era tão grande como se estivesse bêbado. Domínio próprio quanto às roupas é modéstia apropriada. Domínio próprio na derrota é esperança. Domínio próprio em relação aos prazeres pecaminosos é nada menos que a abstinência completa. Salomão escreveu: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Provérbios 16, versículo 32. A Bíblia Viva faz uma paráfrase da última parte do versículo. É melhor ter domínio próprio do que comandar um exército. O autor de Provérbios disse ainda: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Capítulo 25, versículo 28. Paulo ensinou a importância do domínio próprio. Qualquer atleta que queira ganhar uma corrida deve treinar até controlar totalmente o seu corpo, diz ele aos seus leitores, e enfatiza que o prêmio não é uma coroa perecível, mas uma que dura para sempre. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, versículos 25 e 27. Na lista que Pedro faz das virtudes do cristão, ele diz: associai com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. 2 Pedro 1, versículos 5 e 6. Todos estes andam juntos, e não resta dúvida que, se deixarmos nossas paixões nos governarem, o resultado final será bem menos desejável do que imaginamos no momento do prazer. Quem pode dizer onde termina o domínio próprio e começa a intemperança? Alguns cristãos têm uma consciência bem elástica quando se trata dos seus pontos fracos, e uma consciência de ferro quando se trata das fraquezas dos outros.
Talvez seja esta a razão de ser tão fácil para muitos cristãos condenar alguém que toma um copo de vinho ocasionalmente, mas nunca se repreende por comer demais, que é pecado da mesma forma. Comer demais é um dos pecados mais aceitos e praticados entre os modernos cristãos ocidentais. É fácil condenar um adúltero, mas como o que condena tem direito para tanto? Se ele mesmo é culpado de alguma outra forma de intemperança, não deveríamos todos ter as mãos limpas e o coração puro em tudo? Um tipo de escravidão é mais errado do que outro. Em princípio, não estamos igualmente amarrados se o que nos prende são cordas ou cabos de aço? Os desejos que controlam uma pessoa podem ser diferentes dos que controlam outra. Alguém que deseja ardentemente possuir coisas é tão diferente de alguém que deseja sexo, jogos, ouro, comida, bebida ou drogas? Nunca foi tão necessário ter domínio próprio em todos os aspectos da vida como hoje. É imperativo que os cristãos sejam um exemplo em uma época em que violência, egoísmo, apatia e vida indisciplinada tentam destruir este planeta. O mundo precisa deste exemplo, algo firme em que possa segurar, uma âncora em mar bravio. Durante séculos, os cristãos pregaram que Cristo é a âncora. Se nós que temos o Espírito Santo vivendo e atuando em nós, falhamos e caímos, que esperança resta para o mundo? Espaço para o fruto crescer. Demos uma rápida olhada em cada uma destas 9 facetas que perfazem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu peço a Deus que todas elas sejam parte da sua vida e da minha. O Espírito Santo já está no coração de cada cristão e ele quer produzir o fruto do Espírito em nós. Mas é preciso que haja uma mudança. Um barco não afunda quando está na água, mas afunda quando a água está nele. Se nós não temos o fruto do Espírito, não é por vivermos em um mar de corrupção, mas por o mar de corrupção estar em nós. O inimigo da combustão interna da máquina é o carvão que se fixa no cilindro. Ele reduz a potência e a eficiência do motor. O óleo melhorará a máquina, mas não removerá o carvão, para que o motor possa funcionar novamente com eficiência. Tem de ser feita uma cirurgia mecânica para tirar o carvão e deixar o óleo cumprir sua tarefa de ajudar o motor a fazer o que se espera dele. De modo semelhante, nós temos de eliminar do nosso interior as obras da carne, para que o carvão e resíduos não prejudiquem nosso rendimento espiritual. Um produtor de óleo anunciou mais potência para melhor retraimento. Espiritualmente, só podemos conseguir isto submetendo-nos ao controle do Espírito Santo. Temos de deixar o holofote da Palavra de Deus nos revistar para detectar algum pecado que permanece e qualidades infrutíferas que prejudicam nosso crescimento pessoal e nossos frutos. Conta-se a história de um homem que estava lendo a coluna de falecimentos do jornal da sua cidade. Ficou surpreso ao ver ali o seu nome dizendo que ele tinha morrido. Primeiro teve de rir, mas logo o telefone começou a tocar. Amigos e parentes queriam saber o que houve e dar condolências. Irritado, ele telefonou para o jornal reclamando por ter sido declarado morto apesar de estar muito vivo. O editor pediu desculpas com embaraço e então disse num lampejo de inspiração: "Não se preocupe, amigo, amanhã eu vou pôr tudo em ordem, colocando o seu nome na coluna de nascimentos." Isso pode parecer somente uma anedota humorística, mas é também uma parábola espiritual. Enquanto o nosso eu não estiver crucificado com Cristo, o novo ser em nós não pode dar o maravilhoso fruto que é característico da vida de Jesus Cristo. Se o Espírito pode fazer com que o Cristo em nós seja visível por fora também, nenhum esforço humano pode produzir o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Mas quando o Espírito nos enche, ele produz
seu fruto em pessoas cada vez mais semelhantes com Cristo, o protótipo do que nós seremos um dia.